Antes de sentar, eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de João. Amém? Acharam aí? Tem alguém na misericórdia ainda? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas, ao se aproximar da festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. Disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou. O vosso, porém, sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Por enquanto não subo à festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isto, Jesus ficou na Galileia. Mas, depois que os seus irmãos subiram à festa, ele foi também, não publicamente, mas em oculto. Amém? Podem tomar o seu lugar? Eu quero estar meditando com os irmãos em cima dessa palavra aqui hoje, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa nos capacitar, nos ensinar, e que possamos reter aquilo que é bom, aquilo que vem do Senhor. Existe sempre na palavra do Senhor o que nós chamamos de palavra rema, a palavra viva. Amém, meus irmãos? A palavra em si, se não for vivificada pelo Espírito, nada produz, nada acontece. E aqui hoje vamos tomar posse da bênção do Senhor para nós e para as nossas vidas. Esse trecho que eu li aqui com os irmãos, começa já no primeiro versículo dizendo: depois disso andava Jesus pela Galileia. Depois do quê? Depois disso o quê? Se voltar um pouquinho na Bíblia, você vai ver que foi depois de algo que Deus fez, Jesus fez, que foi duas vezes a milagre da multiplicação dos pães. E no final ele se apresenta e fala aos seus discípulos dizendo e abrindo tudo aquilo que veio fazer, dizendo que ele é o pão da vida, quem comer dele terá vida eterna. E de repente essa palavra começa a incomodar muitos, como diz aqui dos seus discípulos, fala: duro discurso esse, poxa vida, que coisa dura. E muitos foram se afastando. E tudo isso começa agora, a partir desse ponto, o que nós chamamos do terceiro ano da vida pública de Jesus, o ano da perseguição. Agora, nesse momento, nesse ponto aqui, começa a perseguição. O primeiro ano da vida pública de Jesus foi o ano de muitos milagres, onde ele se apresenta ao mundo, milagres, e faz coisas e o povo aplaude e acha a coisa mais maravilhosa. No segundo ano, ele começa a ser questionado pelos doutores da lei, pelos conhecidos da palavra, acima daquilo que ele tem ensinado. E agora, o último ano entra, que começa a grande perseguição. E já veio a palavra a ele estava na Galileia, ficou na Galileia, e já vinha a palavra: olha, se você descer, Jesus, subir e for até Jerusalém, se prepara, porque estão querendo já matar, eles já estão armando a emboscada contra você. E aqui nesse trecho nós entramos e vemos a família de Jesus, os seus irmãos, os seus meio-irmãos. No livro de Marcos nós vemos que Jesus, ele nasceu de uma maneira sobrenatural pelo poder do Espírito, através de Maria, mas tinha um pai adotivo, José, e eles tiveram outros filhos. E aqui nessa passagem nós vemos algo interessante, que coisa de família, coisa de irmãos. E a palavra fala que ele não era nem assim muito respeitado e reconhecido na sua própria casa, pelos seus irmãos e pela sua família. E esses irmãos, friso meu, eu quero estar falando aqui,
imaginando a cena. Eles falando, mas você não diz que é o Messias? Então vai, se apresenta, você tem feito muitos milagres aqui na Galileia, você tem feito maravilhas, vai e se apresenta, faz, mostra, porque se você realmente você precisa se apresentar, não deve ficar aqui. Aquela questão de que irmãos ali naquela palavra, aquela fala, e aqui vem um ponto que eu quero estar meditando com vocês. O verso 6 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Fala assim, ainda não chegou. Tudo tem o seu devido tempo. E Jesus vira para os seus irmãos, para a sua família. Eles disseram, vai, desce, os discípulos estão lá, estão te aguardando, é a festa dos tabernáculos. Vai até Jerusalém, vai até lá, sobe até Jerusalém. Ele falou, o meu tempo ainda não chegou. E no verso 8, nós até vemos como se fosse uma redundância na palavra. Subi vós à festa, por enquanto não subo à festa, porque o meu tempo ainda não chegou. E é nesse ponto que eu quero estar meditando com os irmãos e tomando posse da palavra rema de Deus para nós e para as nossas vidas. Quando oramos, quando pedimos, quando clamamos, quando oramos ao Senhor, nós temos que estar preparados, porque a palavra, a resposta de Deus às nossas orações pode ser sim, amém, meus irmãos? O Senhor nos dá liberdade para pedir, e quando nós pedimos, Deus pode dizer sim, estou atendendo, estou fazendo. A resposta de Deus pode ser não, amém, meus irmãos? Que é uma negativa, e Ele fala, não vou atender, isso não vou fazer. E também nós temos que entender que há uma terceira resposta de Deus, e essa é importante para as nossas vidas hoje. Ainda não. Amém? Ainda não. E esse ponto é importante. No grego, aqui nessa passagem, há uma única palavra que para nós é trazida como ainda não. Essa palavra é oupó. Oupó em grego quer dizer o seguinte: uma negativa temporária. Amém, meus irmãos? Fala assim, posso receber uma negativa temporária. Então pode sim haver uma negativa temporária aos nossos pedidos, aos nossos clamores ao Senhor. Nós vemos que através de um salmo de Davi, que o Senhor diz que Ele se alegra em atender os anseios do nosso coração. Amém, meus irmãos? É bênção essa palavra. E a palavra também nos ensina, pedi e atenderei. Tudo aquilo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele fará em nosso favor. Porém, nós temos que estar atento ao sim, ao não. Se nós pedirmos algo que não está de acordo com a vontade perfeita de Deus, com a sua palavra, Ele vai dizer não, pode ter certeza. Quando nós pedimos algo que vem em cima daquilo que diz a palavra do Senhor, eu posso ter um sim ou ainda não. Porque existe uma questão temporal. Existe o kairós de Deus aqui. E aqui eu peguei esse trecho para nós entendermos esse princípio de Deus na nossa vida. Às vezes Ele responde para a gente, sim, eu vou te atender, mas não agora. Eu te darei isso que você está pedindo, porém não será nesse momento. E nós estamos assim bombardeados hoje em dia com o imediatismo. Tudo é imediato. Nós caminhamos dessa maneira. A mídia joga isso, tudo joga na nossa cabeça, que tudo precisa ser imediato. E muitas vezes isso faz com que a gente venha perder a bênção e a resposta de Deus. Porque Ele fala assim, vou te atender, porém aguarda um pouquinho. Porque não é agora, não é nesse momento. Deus sabe o momento exato. Você crê nisso? Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus sabe o momento exato. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Tem um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é furado. Não é que Ele tarda, nós que somos apressadinhos. Aqui os irmãos de Jesus, provavelmente,
os meios irmãos usado pelo inimigo, falou assim: vai, você não fala que é o Messias, você não tem aqui falado aqui na Galileia para nós, feitos muitos milagres, e eles dizendo que vão te matar, então vai e morre lá de uma vez, já resolve esse problema. Ele falou: ainda não, porque não era o momento ainda. Amém, meus irmãos? No Evangelho de João, 11 vezes aparece esse termo opó, essa palavra grega, ainda não, falando diretamente da palavra, da voz do Senhor Jesus, ou de narrativa referente a Ele. E hoje eu quero estar pegando com vocês para que a gente venha entender esse princípio de Deus, e nós repreendemos na nossa vida todo imediatismo que rouba a bênção de Deus, rouba a resposta do Senhor. E muitas vezes, pelo fato de nós acharmos que Deus não está respondendo, ou eu acho que tenho que ser atendido agora, e Deus está falando: ainda não. Ele não está negando definitivamente, Ele está negando agora, e falando que irá atender. Então, se nós analisarmos, esse ainda não é uma resposta positiva, porém temporal. Amém, meus irmãos? Esse ainda não é uma resposta positiva, porém temporal. Agora vamos então dar uma olhada na palavra, para a gente trazer essa verdade para a nossa vida. Aqui no Evangelho de João, eu quero pegar no Evangelho de João, vamos no início, no comecinho, no capítulo 2. Nós vamos ver vários exemplos aqui na palavra, de pessoas e homens e mulheres como nós, que passaram pela mesma situação que nós passamos hoje, que não conseguimos muitas vezes entender a questão da negativa temporária, ou a resposta e a sentença de Deus diante do fator tempo. No capítulo 2, acompanhem comigo, versículo 3, quero pegar aqui do versículo 3, capítulo 2, no início aí do Evangelho, acharam aí? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos fazer uma pausa aqui. Está óbvio aqui, está claro, tá? Maria, mãe de Jesus, sem sombra de dúvida, sabia quem ele era, porque ela foi anunciada pelo anjo e disse que viria dela o Salvador, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Amém, meus irmãos? Ela obviamente, como mãe, criou Jesus, como homem em todas as coisas. Ela acompanhou todo o início do ministério de Jesus, todo aquele começo, sabia muito bem quem ele era, sabia que ele tinha poder, sabia que ele podia resolver, sabia quem era Jesus e que ele ultrapassava os limites humanos em tudo e em todas as coisas, pois ele é Deus. E de repente, numa festa de casamento, estão lá e acaba o vinho. E ela, naquela questão de querer ajudar, querer estar ajudando aquela família diante daquela circunstância, aquele momento constrangedor, vira para Jesus e fala assim: acabou o vinho. Jesus, você viu que acabou o vinho? E olha só, como disse hoje de manhã na escola bíblica, a questão dos detalhes da palavra. Olha como que ele responde. Ele não fala: mãe, ainda não chegou a minha hora. Ele fala: mulher. Aqui ele responde com autoridade sobre Maria. Fala assim: mulher, não chegou a minha hora. Mas ela não entendeu ainda não. Ela, na cabeça dela, ajuda, aquilo que deveria ser feito, tinha que ser feito naquele momento. E ela fala para os serventes, fala assim: olha, pega aí, faça tudo o que ele disser. E ele fez o milagre. Agora já muda a questão. Ele fez por obediência à sua mãe. Deu para entender, gente? Então ele fez por obediência. Como quem diz: olha, não é ainda a hora, mas tudo bem, já que eu respeito, é a minha mãe, ela falou, então vem cá, traz aí as talhas, enche d'água aí. Vamos dar um jeitinho, tá? Tranquilo. Então, mas o principal, e aquilo que eu quero trazer à nossa vida hoje,
Muitas vezes queremos, sabemos, conhecemos o Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Temos relacionamento com Ele, louvado seja Deus, sabemos quem Ele é, o poder dEle, o que Ele pode fazer, e em determinadas circunstâncias próximos de nós, nós queremos que Ele venha agir, e nós é que damos ordem para o Senhor Jesus, ao invés de estarmos atentos à sua voz. Fala assim: Jesus é o Senhor. Amém, meus irmãos? Quantas vezes nós nos pegamos em orações dando ordem para Jesus? Jesus, faça isso. Jesus, faça aquilo. Jesus, eu determino isso. Eu determino. Meus irmãos, nós não determinamos nada, nós não damos ordem em nada. Nós podemos sim pedir. Amém? E aqui nós vamos aprender nesse ponto uma das coisas do ainda não. Mesmo que a circunstância ao nosso redor mostre que Deus precisa agir rápido, urgente, é para agora, Senhor. Será que você não está vendo que essa família, essa casa que eu tenho acompanhado, estão passando por isso, isso, aquilo? É agora, Senhor. Transforma a água em vinho agora. E o Senhor fala: ainda não. Amém, meus irmãos? E precisamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Vamos mais um ponto, só para a gente aprender a respeito do ainda não. Um pouquinho mais à frente, Evangelho de João mesmo. Vamos agora no capítulo 7. Tudo tem o tempo de Deus. A resposta negativa de Deus às vezes é temporal, e nós não entendemos isso. No capítulo 7, eu quero pegar com vocês um pouco mais à frente aqui, do verso 37 a 39, amém, meus irmãos? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do meu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui Jesus, vamos parar novamente e entender algum outro princípio. O primeiro princípio, que as necessidades ao nosso redor, nem sempre Jesus tem que fazer de modo imediato. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro princípio. Podemos sim pedir, como Maria fez. Podemos sim clamar. Eu estou vendo famílias e pessoas ao meu redor necessitados. Porém, eu quero que você, eu e todos nós venhamos a entender que podemos pedir, porém, Ele vai fazer no tempo dEle. E não se frustre, não fique frustrado. Eu pedi, clamei pela conversão da minha sogra e ela está lá em casa tanto tempo, não converteu ainda. Jesus está falando: ainda não. Você precisa aguentar ela mais um tempo desse jeito, para depois ela converter. Então esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio está aqui, que precisamos entender. Jesus está agora no último dia da festa dos tabernáculos. A primeira festa que ele foi em oculto, festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é a festa da presença de Deus no meio do povo. É a celebração que Deus pediu para fazer. Lembrando que quando eles caminharam no deserto, Deus estava sempre no meio do povo. E ali ele aproveita agora, mesmo em oculto, e começa a ensinar a respeito de quem ele era. E ele era o Messias. Ele começa a ensinar e falar. E ele diz: aqueles que creem em mim, de dentro de ti, como disse os profetas, fluirão rios de águas vivas. É o poder de Deus agindo, trocando em miúdo. E eles, como judeus, como homens que estavam ali na festa, conhecedores da palavra, ele sabia que estava fazendo menção a respeito de um poder sobrenatural. O que disse os profetas: nos últimos dias o poder de Deus agiria através de homens, mulheres, crianças, de maneira sobrenatural. Amém? Aquele que crê em mim. Muitos que estavam ali junto com ele creram e criam em Jesus. Amém, meus irmãos? E eu fico imaginando eles virando para Jesus falando assim: tá bom, eu creio, eu sei quem você é, eu sei, eu creio. E cadê o poder? Cadê o fluir? Eu estou da mesma maneira. Cadê o poder? E Jesus fala agora duas coisas. Ainda não foi derramado o Espírito, porque eu ainda não fui
glorificado. Amém, meus irmãos? Ele vira para o povo, no meio do ensino, no meio do estudo, eles estavam entendendo o que Jesus estava falando, e obviamente, não está escrito aqui, mas pela resposta de Jesus, dá-se a entender isso, em que foi dado uma indagação: ué, cadê o poder? Cadê o fluir? Cadê o fluir de Deus na minha vida? Que o fluir que era somente para reis, profetas e sacerdotes. Deus virou para ele, Jesus virou: ainda não. O Espírito Santo só vai se manifestar depois que eu for glorificado. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui outro princípio de Deus. Quando aprendemos, quando a palavra vem, quando nos ensinam, quando mesmo pelo Espírito nós passamos a entender a palavra, tudo tem o seu tempo para que possa ser executado na nossa vida. Amém, meus irmãos? Aqueles homens estavam desesperados. Eu fico imaginando a cena. Eu creio que você é o Messias, eu creio, porque eu já vim acompanhando você. Estou imaginando a cena aqui. E cadê o poder? Cadê o fluir? Cadê que você está falando? Aquilo que disse os profetas. Jesus virou: ainda não, pois o Espírito Santo será derramado depois. Ainda não, pois eu não fui glorificado no Pai. Amém, meus irmãos? Fala assim: quando aprendo, é necessário aguardar o tempo de Deus. Trazendo isso para a nossa realidade e para a nossa vida. Trazendo isso, meu irmão, cada um tem o seu tempo. E todas as coisas acontecem, o fluir de Deus acontece na nossa vida no seu devido tempo. E precisamos entender que com as pessoas que estão ao nosso redor é da mesma maneira. Por exemplo, para que a gente possa entender esse princípio de Deus, a gente vem, aprende da palavra. Você de repente recebe num culto de ensino, e pelo Espírito, pelo fluir do Espírito na sua vida, vem a revelação. Amém, meus irmãos? Você entende um princípio de Deus, você entende o agir de Deus, e aquilo é maravilhoso, e você sai daqui, porta fora, achando que todo mundo tem que entender da mesma maneira naquele exato momento. Vamos pegar um exemplo aqui, bem clássico, bem do começo. Você não conhece a palavra, tal, de repente você vem, você aprende que há um único caminho, é só Jesus que você não precisa de intercessores nenhum, você pode sim ter outros para orar por você, porém você sabe que você tem livre acesso ao Pai, você aprende isso, aí de repente você aprendeu, porque o Espírito do Santo do Senhor moveu na sua vida, e o derramar, o fluir de Deus está na sua vida. Aí você sai daqui, naquele gás todo, pega a sua Bíblia e chega na sua casa, com a sua família, com os teus parentes, que tem ali imagens, esculturas, e estão ali, olha, pedindo para a escultura, e você quer fazê-los entender naquele momento o que você já venceu e já entendeu. E Deus fala: ainda não. Espere o tempo de Deus. Vocês já passaram por isso ou será que só eu? Sabe aqueles irmãozinhos que pega a Bíblia, põe debaixo do braço e sai correndo ali fora, e não vê a hora de encontrar algum parente, amigo, familiar, e abre a boca da pessoa na marra assim, e quer enfiar a Bíblia assim, a martelada, não entende, tem que comer a palavra, tem que se alimentar da palavra. E Jesus está falando: ainda não foi manifesto para ele o poder do Espírito como foi manifesto a você. Amém, meus irmãos? Está dando para entender, gente? Na bênção. Não quer dizer que você vai deixar as coisas, não vai evangelizar, não vai falar. Tudo no seu devido tempo. Um pouquinho mais à frente, mais uma palavra, para entendermos a respeito do que Deus tem para nós. Capítulo 8 agora do Evangelho de João. Vocês estão acordados aí? Ainda não. Então acorda. Em nome de Jesus. Misericórdia. Nem tudo se aplica dessa maneira. Capítulo 8, de João. Quero pegar aqui com vocês, capítulo 8, versículo 17. Acharam aí? Um pouquinho mais à frente de onde nós estávamos. Vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo, e em mim outra testemunha é o Pai que me enviou.
Então lhe perguntaram: onde está o teu pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis, nem ao meu pai. Se vós me conheceis, também conhecereis o meu pai. Ele disse essas palavras, ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Aquela palavra que o Ricardo colocou aqui, na hora da oferta, é esse momento aqui. Jesus está ali na frente do gasofilácio, e ele fala a respeito da oferta da viúva, das ofertas, e ele diz claramente que ele conhece o coração de cada um que estava trazendo aquelas ofertas. E ele diz e declara e começa a falar, e os judeus que estavam ali, estavam querendo prendê-lo e matá-lo. Então tinha uma chance, meus irmãos. Ele começou a falar ali na frente do gasofilácio, e falou claramente: olha, eu sou o Messias. Começou a ensinar, eu conheço, eu sei o coração de cada um. Ele foi ali ensinando, falando a respeito de Mamon, a respeito do verdadeira adoração ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Porém, ninguém tomou atitude nenhuma, ninguém prendeu ele. Um pouco mais à frente, ele sai e faz uma limpeza com os cambistas. Primeiro ele está no gasofilácio, falando do verdadeira adoração ao Senhor com os nossos dinheiros, aquilo que Deus proporciona. E vai agora e faz uma limpeza com os cambistas, com tudo aquilo. Gente, havia motivo de sobra para prendê-lo. Ele virou a mesa dos cambistas, ele derrubou tudo, porque o povo estava mal acostumado, coisa que só acontecia naquele tempo. O povo, ao invés de levar um sacrifício ao Senhor, um animal que era deles, da casa deles, que eles criaram, que formaram, não precisa, chega lá, eu compro um na porta. E os cambistas, os vendedores aproveitavam tudo isso. E ele faz tudo aquilo, ele limpa tudo, ele derruba, ele faz, e ele declara: olha, estão fazendo a casa do meu pai como uma casa somente de negócios, coisa que só acontecia naquele tempo. Mas tenta imaginar assim, faz de conta que tem alguma coisa hoje em dia. Havia motivo de sobra para prendê-lo, mas ele fala: ainda não, ninguém vai tocar em mim. Amém, meus irmãos? Porque ainda havia algo aqui importante. Jesus é Deus, e ninguém encosta um dedo sequer em Deus. Havia necessidade de uma legalidade. Presta atenção no que Jesus está falando, para que a gente venha entender os princípios de Deus na nossa vida hoje, quando Jesus fala e nos ensina no ainda não. Ele falou, mais para frente, ele reúne com seus discípulos e diz: olha, já não chamo mais vocês de servos, e sim de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Amigo, meu irmão, entra na intimidade. Amigo de verdade conhece a nossa intimidade. Amém, igreja? E aqui Jesus agora, ele diz, o que ele falou lá na frente, alguns meses antes: ainda não é chegada a minha hora. Lá na frente ele faz essa reunião, agora na Páscoa, perto da Páscoa, outro período, e ele diz isso aos seus discípulos. Aí ele estava falando aos 12, agora vocês têm legalidade, porque vocês são meus amigos. E amigo pode sim dizer, e através de um amigo que deu um beijo nele, o entregou para ser preso. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tome muito cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado com as amizades. Amém, meus irmãos? Não que você não pode ter amigo nenhum. Você vai andar aí sem ter nenhum relacionamento, nada disso. Porém, tome muito cuidado. Tomemos muito cuidado, porque o Senhor nos ensina, há um momento para tudo. E quando Jesus fala, e hoje em dia nós estamos sendo bombardeados: ai, porque eu tenho 1.500 amigos, ai, porque eu tenho 6.369 amigos, ai, porque eu tenho 23 mil amigos. Meu filho, você está abrindo a sua intimidade, e ainda não é hora. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender os princípios de Deus. Ele sabia muito bem
Ninguém tocava em Jesus. Todo mundo via Jesus, acompanhava, estava ali atento, vendo tudo que ele tinha feito. Podia ter pego ele muito tempo antes, mas ele não permitiu. As amizades, muitas vezes, nos entregam ao maligno. Tomemos muito cuidado. E quando ele fala, ainda não, preste atenção na palavra do Senhor. Nos relacionamentos, nas amizades. É simples, palavra. Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então esses princípios de Deus são latentes e nós precisamos na nossa vida. Mais um rapidinho. Vamos um pouquinho mais à frente. Eu peguei, como eu falei, aqui tem vários, mas eu peguei alguns. Capítulo 16 agora. Vamos um pouquinho mais à frente, Evangelho de João. Para nós entendermos que assim, a resposta de Deus pode ser não, ou pode ser ainda não. Capítulo 16. Pega comigo aqui, no verso 12. Acharam aí? 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O capítulo 16 do Evangelho de João, depois você dá uma olhadinha em casa. O Senhor dá as últimas instruções aos seus discípulos. Ele chega e começa a falar a respeito das perseguições. Em meu nome vocês serão perseguidos, vão te expulsar das sinagogas, dos lugares de reunião. Se prepara, porque eu também estarei enviando o Espírito Santo, o Consolador, que vai capacitá-los. E pela palavra, o Espírito fará lembrar tudo aquilo que possa ser útil a cada momento, a cada instante. Enfim, ele vem dando todas as instruções aos seus discípulos. E ele diz aqui, ainda não posso dizer tudo, porque vocês não podem suportar. Amém, meus irmãos? E esse é outro princípio de Deus na nossa vida que precisamos ter latente conosco. Existe um crescimento. Amém, meus irmãos? Paulo fala claramente, fala assim, olha, eu há tempos atrás te ensinava como a crianças, com leitinho. Mas infelizmente ele diz, vocês já deveriam ter crescido para ter alimento mais sólido, porém eu tive que voltar a ensinar-vos como criança. E ele está fazendo aqui uma comparação para nós. Aquela outra comparação é com relação às pessoas que estão ao nosso redor. O derramar do Espírito, o poder, o fluir do Espírito, a água viva que sai de nós pelo poder e pelo agir do Senhor, que nos traz a compreensão. Agora é outro ponto que precisamos entender. Existe um crescimento espiritual. Nós crescemos na fé. Amém, meus irmãos? Há um caminhar. E não adianta você querer entender algo lá da frente, se você não aprendeu ainda um básico aqui. É como o nosso crescimento natural, os métodos pedagógicos. Você não pode chegar a uma criança que nem aprendeu ainda as quatro operações básicas da matemática e querer falar a respeito da equação do segundo grau, a respeito de potenciais. Não adianta você querer falar. E o que acontece? Nós não falamos, porém há alguns que olham ali, aprendem e chegam e falam assim, o que é isso? Eu quero aprender. O que é esse x com um doisinho em cima, mais 2fx elevado à quarta, igual a raiz quadrada? O que é isso? Eu quero aprender. Você vai chegar, olha, você não pode aprender isso agora. Tudo tem o seu devido tempo. Nós caminhamos, e nós devemos sempre estar caminhando e estarmos aperfeiçoando no aprendizado da palavra, no crescimento. E tudo isso nós precisamos entender. E tem muita gente aí que está perdendo-se no meio do caminho, porque quer coisas lá da frente. Porque eu quero, o Senhor me revela os segredos mais íntimos do seu interior, traz ao meu conhecimento. E Jesus está falando, meu filho, você não sabe nem o que é amar o próximo. O que você está querendo saber de coisa lá no fundo? E nós temos essa tendência como ser humano, e nós devemos tomar cuidado para não cairmos nessa ganância espiritual. Gente, muita gente vem, pastor, me explica aqui o livro de Apocalipse, o que está acontecendo aqui, que falou, o que quer dizer esses anjos, essas trombetas, o que quer dizer esse derramar, essas taças, o que é isso, o que é essa pedra que vem voando, o que é isso, pastor, me ensina, me fala. Tá bom, meu filho, vamos aprender, porém vamos começar mais na frente, vamos começar entendendo tudo que tem antes, para você chegar a esse ponto. Existe um crescimento.
Amém, meus irmãos? Fala assim: eu preciso continuar crescendo em Cristo. O nosso conhecimento deve ser constante. E engano seu, meu, nosso, de qualquer um, achar que pronto, eu já aprendi tudo. Tem uns que estão achando dessa maneira. Olha, eu tenho não sei quantos anos de crente. Tem gente aí, na certeza, o tempo de carteirinha de crente já lhe deu garantia de que sabe tudo. Meus irmãos, nós estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. Circunstâncias ao nosso redor serão sempre circunstâncias novas, onde o Senhor muitas vezes prepara para que a gente aprenda e cresça. Amém? E isso o Senhor disse. Depois de ter ensinado aos seus discípulos, dado as últimas instruções a respeito de tudo, de todas as coisas, aqui ele estava preparando já para a sua última semana, e depois de ter falado tudo isso, ele fala assim: olha, e tem muito mais para vocês aprender, mas vocês não estão preparados agora. No momento certo vocês vão aprender, e continuarão a aprender, como nós sempre estamos num processo de aprendizado. Agora, se não quiser, também não aprende. Aí já é outra coisa. Amém, meus irmãos? Na bênção, para nós encerrarmos e entendermos o princípio de Deus. Vai em 1 João agora, em nome de Jesus. Espere e confie no ainda não de Deus. Amém? Fala assim: eu quero aprender a confiar no ainda não de Deus. Meus irmãos, aprendam isso. Confie no ainda não de Deus. Aqui em 1 João capítulo 3, no verso 2. Amém? Agora é 1 João, não é Evangelho, primeira carta, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Fala assim: eu sou filho de Deus. Quem tem certeza disso? Levanta a mão. Você tem certeza disso? Eu não sei, eu sou, acho que meio assim, adotado. Acho que eu estou, né? Nós somos filhos de Deus. Todo aquele que nele crê fará com que venha fazer jus à palavra do Senhor, que nós fomos enxertados na videira verdadeira e fomos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais prometidas a Davi e a sua descendência. Você crê nisso? Hoje nós somos filhos. E ele está falando: ainda não manifestou o que vai manifestar. Tem coisas maiores. Você crê nisso, meu irmão? Quando o Senhor falou aqui, o Espírito, através de João, eu vou ler novamente: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Se agora nós podemos usufruir das bênçãos do Senhor, imagina na eternidade. Amém, meus irmãos? Se agora nós podemos clamar e Deus responde de maneira aí sublime e fala conosco e tem o prazer em fazer, imagina quando estivermos na eternidade. Se hoje Ele cuida, nos protege, imagina o que vem pela frente. É bênção de Deus. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus, porque ainda não manifestou tudo o que tem para manifestar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, na bênção. Amém. Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, queremos entender mais dos seus princípios na nossa vida. Deus, faz-nos entender que o Senhor pode responder e responde a cada um dos nossos pedidos. O Senhor responde com sim, confirmando aquilo que nós desejamos. E muitas vezes o Senhor nega, porque o Senhor nos ama e nos conhece. Mas, Senhor, faz-nos entender que às vezes a negativa é temporal. Faz-nos entender, Senhor, que situações que nós passamos agora, estamos passando, não é que o Senhor não nos ouve, não nos atende, mas que possamos entender que há um tempo de Deus para que tudo venha a ser executado. Ensina-nos, Senhor, a descansar
e a esperar no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a confiar no seu ainda não, que possamos ser sempre mais que felizes, compreendendo os teus princípios e a tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Fala, Senhor, conosco. Continua a ministrar nas nossas vidas.